Eu estava no entusiasmo, se não igual ao seu, no mesmo caminho do entusiasmo do trabalho do Quinteiros, que em pouquíssimo tempo fez o time dele diferente, compactado sobre aquele Grêmio que terminou tão mal o ano passado, já descontado que ano passado era contra times de Série A, esse ano é contra os times de uma qualidade muito inferior. E eu dei ainda o desconto do meio da semana, porque era um Juventude de Série A na casa do Juventude e um Grêmio com 3 titulares. Mas ontem, depois do quinto balão, depois da quinta vez que o Rodrigo Eli e o Gemerson se travestiram de Gerson, canhotinha de ouro, em que o Cristaldo não via a bola, o Vijaçante não via a bola, nenhum meio-campista via a bola, eu disse, mas que estratégia maluca é essa dentro da sua casa? De tentar propor jogo dando bico para Jesus? Foi bem marcado, né, Maurício? Não, mas insista, jogue, foi muito venha bem buscar marcado. com o Vijaçante, venha buscar com o Cristaldo. O Grêmio essa semana abriu a temporada, gente. O Grêmio abriu a temporada na quarta-feira contra o Juventude, perdeu de 2-0 e jogou contra o Internacional nesse final de semana. Os outros adversários, com todo respeito, respeitando todas as análises. Mas eu falei aqui, o Grêmio ganhou de quem? O Vilhaçante e o Cristaldo eu achei que iam ter torcicolo uma hora, porque eles ficavam olhando pra cima. Mas era pro alto. Mas é que porque era sempre mas bola. Mas foi mas forçado. o Quinteiros, ele joga assim. O Quinteiros, ele... Esse é o ponto. A gente discutia ontem no sala de redação. Ele vai tentar fazer o que ele via fazendo nos outros jogos. A saída de bola é com os zagueiros, não desce volante, empurra os volantes para frente. Isso é uma discussão que já pode começar. O Vilhaçante de costas, como quase meia-direita, quase na linha do Cristaldo, Mas, Diogo, ele tá meio sumindo no jogo. Vocês não podem desconsiderar que do outro lado tinha um técnico extremamente estudioso. Mas é óbvio. O Roger, que a gente conhece o Roger há muito tempo. E assim... Pelo amor de Deus, né? Quem é que não sabia que o Roger ia armar uma estratégia pra quebrar esse estilo de jogo do Quinteiros? Não, mas eu vou te dizer mais. A gente disse isso antes até do Roger fazer isso. Porque a gente, no jogo com o Brasil, eu fiz com o César, eu disse, olha, se o Grêmio quiser sair jogando com Rodrigo Eli Gemerson, quando encontrar um time de qualidade, ele vai ter problemas. Eu não estou desfazendo da marcação do Inter, que foi excelente, mas a proposta do Grêmio começou de balão antes da marcação. Contra o Caxias, contra o São Luís, que foram aquelas goleadas encantadoras, o Grêmio variava a bola longa com o trabalho de meio. Bola longa, trabalho de meio. Dessa vez não teve variação. Era sempre uma bola muito longa de um zagueiro que acabava virando uma rifa retomada pelo Inter e o Inter saía a jogar pelo seu volante, pelo Fernando, que fez uma partida maravilhosa, o Thiago Maia, que cresceu, o Aguirre, que cresceu e fez uma partida segura, pelo Alan Patrick, que se aproximou do seu nível de sempre. E se houvesse, digamos que da parte do Wanderson, mais letalidade, mais verticalidade, mais fome de gol, talvez o Internacional tivesse ido para o intervalo já com vitória, porque a chance teve. Mas a festival, como é que se chama, Diogo? Balonismo, né? Festival São João do Grêmio o Inter ontem forçou isso, né? A gente tá vendo, Léo, os lances só para constar. O pessoal tirou agora. A gente tá no telão, mas a gente bota na tela os lances quando vocês forem falando aí, enfim, do Grenal, Léo. O que o Inter fez? O Inter não marca alto, o Inter marca meia pressão. O Inter marcou Thiago Maia, marcou Vila Sante, né? O Cristaldo ficou marcado pelo Fernando e o Inter deixou jogar sempre um dos 3 zagueiros. Ou Vieri, ou Gemerson, ou o menino lateral esquerdo Vieri. Ou o Eli, aliás. E os 3 zagueiros saíam jogando. Como eles não têm a capacidade de construção que tinha o Valentim Gomes, que era o zagueiro do Vélez, que fazia isso no time do Quinteiros lá na Argentina, ou eles usavam a inversão, e é uma estratégia que o Quinteiros tem de puxar o bloco todo para um lado, atrair e pegar descoberto os jogadores, e alguns lançamentos até saíram acertados. Só que quando encaixa a marcação nos teus homens de criação, tu fica sem jogo. E aí tu isola os setores do time do Grêmio. E isso fez com que o Inter tivesse sempre o controle das ações no meio campo. Eu não entendia que isso era muito óbvio que ia acontecer, porque desde o primeiro jogo isso estava claro. Né? Só que os times que não têm a qualidade de fazer uma marcação um pouquinho mais alta, ou meia pressão, ou marcação lá em cima, eles vêm recuando, e aí o jogo de meia aparece, claro. O zagueiro vem vindo, aí daqui a pouco ele acha o Cristaldo, ele se conecta com o Vilhaçante, mas foi só marcar um pouquinho e o Grêmio teve problemas. E o Quinteiros não conseguiu encontrar uma solução. Me surpreendeu na entrevista depois o Quinteiros excessivamente pedir o zagueiro, pedir extremas. Nós sabemos que o Grêmio precisa, há muito tempo inclusive. Mas assim, ficar dizendo que precisa reforço o tempo inteiro, aí a gente tem que ter a coerência. Se a gente reclamava quando o Renato fazia isso, a gente reclamava quando o Cudê fazia isso, toda hora pedindo o jogador, como se os que ele tivesse ali à disposição
fossem absolutamente menos, a gente sabe os conflitos que isso pode ocasionar no vestiário. Eu acho que ele reclamou demais aí na entrevista, demais pedindo reforço. É que a parte que deixa, assim, imagino o César, que nem falou ainda nesse bloco, mas incomodado e preocupado, é que na primeira amostragem em que um time marca, e não é assim, marcou, jogou o Vidia Santos para cima, jogou o Cristal no alambrado, marcou, cortou os caminhos, posicionou por dentro. Se na primeira vez que isso acontece, a estratégia que sobra é jogar na bicuda, e bicuda não estou dizendo que tenha sido bola rifada, mas se você quiser que o Rodrigo Eli dê lançamentos de 40 metros, a gente vai voltar para a ovelha e para a batata, que é cansativo de voltar. O Gemerson até conseguiu alguns lançamentos no jogo, assim, de longa distância. Teve um lance que eu lembro que ele estava na esquerda, tentou o Pavon na direita. O que ele faz? Ele atrai o adversário para um lado e tenta explorar com o extremo do lado oposto, fazendo lançamentos. Depois do jogo, ele pediu algumas bolas entraram. Entraram, assim. Até do Eli entrou. Entraram o Vieira tem essa bolas. O Vieira tem essa bola. A mais perigosa do Grêmio no primeiro tempo é uma virada. Uma inversão pro Pavon. Mas assim, ele pediu com urgência um zagueiro, né? Preciso de um zagueiro, com urgência. Ontem ele insistiu. A rigor, o time do Grêmio que jogou contra o Inter é o time do ano passado. Sem o lateral esquerdo, que era contestado. Vamos lá. O Reinaldo já não marcava com os olhos. O Reinaldo acreditava na força da mente. É o time do ano passado. Então, assim, o Quinteiros, que saiu do Vélez porque não teria reforços, veio para um projeto em que foram prometidos a ele reforços, que estão chegando. O Cuejar não está 100% ainda, ele está apostando muito no Cuejar. Todas as fichas dele da questão do meio-campo, do espaçamento, da saída de bola, ele está apostando no Cuejar. O Amuso tá para estrear, vai tomar o lugar naturalmente do Aravena, vai tomar, porque o Aravena não se completa. E ele tá esperando o zagueiro para fazer a saída de bola. Né? O Aravena ontem fez um jogo miudinho. Não tem. Ele não teve vantagem pessoal em nenhum momento. Ele errou um gol. Ele errou um gol. Tem dois confrontos que são a cara. O gol que ele erra. O gol que ele erra. O Aravena. Qual gol? O gol que ele chuta por cima, ele na cara do goleiro. Chuta por cima. Não lembra? Não, é o Pavon. Esse que vai passar agora. Não, primeiro ou segundo tempo? Não, esse... No segundo tempo. Não, mas tá impedido. Foi um lance que estava invalidado, mas ele perderia. Eu não sei se está impedido. Tá impedido. Estava impedido. Outro na frente tá... Não sei se ele está impedido, mas enfim. Não, era capaz da arbitragem não dar. Isso é outra coisa. Não, mas que estava impedido. Não, a bandeira estava Ela levantada. deu, mas era capaz do VAR dar uma olhadinha, mexer nas linhas. Isso aí era possível de acontecer. Mas foi impedido. Tá certo. Mas o VAR ia prejudicar o Inter, ele tem feito esses confrontos aí, Aravena e o Café Aguirre. E lá do outro lado, o Wanderson contra o Vieri, são dois confrontos que foram a cara da incapacidade técnica de alguns jogadores do Grenal. Uma pobreza. O Wanderson não ter conseguido se criar em cima de uns... Eu não achei o Wanderson mal. Achei muito mal. O cara não conseguir tomar conta, passar por cima, entrar na área, fazer gol e ganhar o jogo em cima de um zagueiro... Não, deixa eu terminar. Em cima de um zagueiro que é improvisado na lateral esquerda, e o Aravena não conseguir passar por cima do Aguirre, eles vão acabar saindo do time. É isso que vai acontecer com eles. Até o Wanderson, Diogo, me surpreendeu em relação ao que eu esperava dele no Grenal. Eu não achei o Wanderson tão mal. O lance, por exemplo, do Wesley perdendo o gol é uma arrancada do Wanderson. Ele teve as vitórias pessoais. Só que aí é aquela questão, o Wanderson tem um limite. O Café Aguirre tem um limite. E aí a gente começa a fazer a avaliação do que restou do Grenal. O Grêmio tem que incorporar peças. E o Inter tem que entender que algumas peças precisam, pelo menos, de alternativas. O Wanderson vai ser o Tabata. Mas será que ele pode ser o primeiro quando não tiver Tabata ou Wesley? Será que o Carboneiro? O Carboneiro passa na frente dele. Outro Maurício. O Café Aguirre é um lateral de força, de velocidade, mas tu precisa ter uma alternativa de um lateral construtor. Precisa ter um outro lateral. Eu acho que o Inter, que tinha uma urgência por zagueiro, ganhou um zagueiro no Grenal. Ele foi aprovado no Grenal. Muito seguro, muito firme, com tempo de bola. Na verdade, ele está construindo, ele está pavimentando essa titularidade. Talvez essa urgência, Diogo, seja agora do lateral direito, de ter essa alternativa. E precisa ver, Vaguinha, o Thiago Maia. Chamar na salinha e perguntar. Ele foi melhor? Sim, mas é que ontem, Maurício, era jogo que se tu entrasse fora da tomada... Eu tenho do trabalho de meio. Mas acho que o Thiago Maia tem que ter uma conversa, Vaguinha, na sala. Tu quer ou tu quer ir lá pro Santos? Eu tenho uma informação de que na quinta ou na sexta-feira, evoluiu o negócio entre Inter e São Lourenço pelo Irala.
Elian Irala, 20 anos, do San Lourenço. Tá? É um jogador que o Inter vai comprar. Pro Inter estar fazendo compra é porque realmente eu acho que vai ter negociação aí depois do Campeonato Gaúcho. Eu não tenho dúvida do Thiago Maia indo pra lá. Eu acho que o Thiago Maia vai antes ainda. No Santos. Pode ser até antes. Porque assim, se o Neymar pediu a contratação... Mas tem uma história, o Neymar pediu a contratação. O Neymar conversou com ele. E manda prender. Tu imagina o apelo que tem isso. O Thiago Maia tem todo o episódio do ano passado que ele se abalou muito e aquilo foi muito real. Aquela história que ele disse, que chegou a pensar em parar de jogar o futebol, era algo que era corrente dentro do Inter. Ele se abalou. Daqui a pouco ele quer sair de Porto Alegre, ele quer retomar a carreira, e aí nada mais sedutor do que tu jogar no time da moda, né? O Santos é o time da moda no Brasil nesse primeiro semestre. E hoje tropeçou de novo, né? Jogando no Paulistão não ganhou e com o Neymar começando o jogo. No dia que ganhar. Sabe que eu vi dois jogos bem diferentes o primeiro e o segundo tempo. No primeiro tempo eu vi uma estratégia do Roger em cima do que o Quinteiros iria propor. O Quinteiros jogou propondo o jogo. Ele pegou a bola, vamos tentar jogar. Aquela saída com os dois zagueiros que a gente falou, um volante centralizado que não baixava, jogava a bola nos lados, procurando os extremos que estavam perto dos laterais, tentou jogar o jogo que ele fez. E o Inter montou uma estratégia, uma arapuca, que não funcionou no início do jogo e a partir dos 15 funcionou. O Inter roubava a bola no meio e contra-atacava com perigo, o principal lance. A partir dos 10, esse lance era aos 10 minutos. Mas o lance que eu considero que é emblemático do primeiro tempo, eu não sei exatamente quando foi, é a jogada que vai no Borré, o Borré joga no... Esse aí que tá passando agora na TV. Mas esse não foi aos 10. 10 minutos. Eu vi todo o jogo ontem, 10 minutos. Eu tinha ideia de ter sido um pouco mais. Aquele é o lance que o Inter montou para ganhar o jogo. Tá bom, tu diz que é 10, quem que sou eu? Não eu vou olhar no minuto a minuto aqui. Melhor. Não vai mudar o rumo da humanidade. E aí o Inter monta aquela estratégia. O primeiro tempo todo é nessa lógica. Todo, na minha visão. O que mais me assustou foi o segundo tempo. Sobretudo o início do segundo tempo. Que o Inter abre mão da ideia de jogar numa meia pressão, avança um pouco mais e aí sim o Grêmio não se mexe. O Grêmio começa a jogar, perder bola, a bola voltar. Se a gente olhar, e aqui o torcedor do Grêmio o recado, não é o torcedor do Inter, e muito menos um comentarista. Olhem a posse de bola do Grêmio no primeiro tempo e olhem a posse de bola do Grêmio contra o Inter do Roger nos últimos jogos. Se a gente pegar, por exemplo, o Grêmio contra o Inter no Grenal, em que perde 1-0 no Beira-Rio, o Grêmio não tem a bola nunca. Nunca tem a bola. Então, o Grêmio está tentando se modificar. César, tu não pode desconsiderar o fator local, que o time que tá em casa tem mais a bola normalmente, César. O Inter, não pode desconsiderar. O último Grenal foi no Beira-Rio. No segundo tempo, o Inter não tem... O Inter pressiona o Grêmio e o Grêmio tem dificuldade de ter a bola. Só olhar o percentual de... Eu acho que a questão física pode ter feito a diferença também. Pode ser. Eu vi o Inter muito foi mais 16 minutos. 16. A impressão que a gente teve do jogo, assim, que teve do jogo, pelo menos pra mim, o Inter com muito mais intensidade no jogo, mais rápido na transição, CCD. O Inter, e aí entra um ponto que eu acho que a gente precisa valorizar aqui. O Inter sabia um pouco mais do que o Grêmio o que seria o jogo. O Inter se preparou melhor do que o Grêmio. O Grêmio, quando o Roger, a 2 minutos de jogo, num lateral, sai a reclamar do quarto árbitro, ele e o banco inteiro, aquilo era um indicativo. Um teatro, lindo teatro, mas era um indicativo de como o Inter iria encarar o jogo. O teatro começa aos 2 minutos e termina lá com a entrevista do Bisol, que a gente deve falar, que não tem por que a gente falar durante o jogo agora. Nós estamos comentando o jogo. Mas que merece também algum reparo. Agora... O que tu chama de teatro? O teatro é quando tu organiza o que tu vai fazer. Se o Inter tivesse sido favorecido pela arbitragem... Tu que é uma velha raposa do futebol, inclusive com experiência no interior do estado do Rio Grande do Sul, tu nunca tinha visto isso. Tu é um inocente, a raposa inocente do futebol. Eu disse Tu isso. nunca tinha visto isso. Mas eu disse tu isso. Tu nunca, é a primeira vez. Acha que foi pensado aquilo ali, orquestrado? Tipo assim, eles se reuniram e disseram assim, olha, nós vamos pressionar o árbitro em algum momento, assim? Não.
Eu te digo até o tempo que eles pensaram. Como isso. é que eles pensaram? Qual foi o Não, tempo? isso é uma organização. Sério, é um teatro, teve ensaio. Eu acho que tinha ali um Roger que quer muito ganhar do Grêmio. Bom, O Roger quer muito ganhar do Grêmio. Ele tem uma coisa assim. Roger não. Não sei se a Inter. maneira. Não, tudo bem, Não, eu sei, o Inter mas. quer muito ganhar Não, esse eu sei, mas campeonato. eu digo o Roger, assim, ele. Não sei se é a maneira como ele saiu do Grêmio ali na Série B, aquela questão, mas. ontem nós vimos Ele um dos parece maiores. um tom acima no jogo com Nós o vimos Grêmio. um dos maiores teatros daqueles que vai ficar marcado na história do Rio Grande do Sul. É o lance do Roger e de todo o banco de reservas. Eu tava com o Léo na cabine, a gente se olhou e disse, eu achei que tinha dado briga com o banco do Grêmio. Aquele lance é por causa de um lateral. Que inclusive o Vagueiro tá dizendo aqui, eu nem me lembro, Vagueiro. Tá dizendo que era pro Grêmio mesmo, que tinha batido no jogador do Inter. Eu na hora achei que era pro Inter até o lateral. Eu achei que tinha sido por causa do cartão amarelo, que teve um cartão amarelo pro Vitão Não, no começo. aí é a expulsão, depois. Ele queria que a falta. Não, que aí é fosse amarelo. depois. Aí é depois. E aí tem uma lógica, por que eu acho que o Inter se preparou melhor que o Grêmio? E acho que essa é uma das cobranças que a gente tem que fazer ao Grêmio. Tem um lance do Fernando no meio do campo, que o João Pedro ganha uma dividida e vai pra cima do Fernando, e o Fernando tropeça, e ao cair ele segura a camisa do João Pedro e é uma falta. Ele interrompe uma jogada do João Pedro, indo em direção ao lado esquerdo, assim. E ele cai. Uma falta típica de amarelo. Não foi violento, não foi nada. O Grêmio foi por isso que- prejudicado é pela por isso que eu não arbitragem. gosto de- O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem ontem. Foi isso? Dá pro É cara por fazer isso, um programa César, sem o é por isso que eu não gosto. É por isso que Não, eu não gosto, dá pra fazer. É que Não eu não dá pra gosto de fazer fazer. arbitragem por isso, porque o lance do Fernando era para amarelo, mas não Mas é só deixa eu- citado. mas deixa o eu- lance do. mas, gente, assim. Mas, gente, o que eu quero colocar é eu tô falando não do lance, eu tô falando da preparação do jogo. Quando dá esse lance, nenhum jogador do Grêmio cobra, Léo. Nenhum jogador do Grêmio cobra. O Grêmio não estava condicionado àquele jogo. O Grêmio não estava com o mesmo espírito. Aquele jogo, quando o banco do Inter cobra um lateral que não foi, e o grupo do Grêmio não cobra um lance de amarelo, possível amarelo, não vou entrar aqui se é amarelo, se não é. Eu não vou fazer isso. Agora, eu não posso aqui ver a mesma preparação para o jogo. O time do Grêmio não entrou com o mesmo espírito que o Inter entrou. Tu achava, na tua avaliação, o Grêmio tinha que também fazer um contra-teatro. rodando o digamos lance assim. aqui que Tu o acha CCD que falou. existe alguma botar na possibilidade? tela lance, ó, tem reclamação. Existe Aí, alguma ó, possibilidade? Tem reclamação. César, existe alguma possibilidade da tua coluna da semana ter circulado no vestiário do Grêmio, dizendo que o Grêmio não tinha que ganhar o Clássico Grenal? Acho que a E os culpa- jogadores entenderam isso? Tu acha que tem chance? Meu Deus. Não, porque foi antes do jogo com o Juventude. Isso a gente já definiu lá no sempre sábado. acreditei. Vai perguntar no entendi. sábado. Eu Depois do jogo sempre, do eu sempre acreditei que a gente pudesse. A última virgem, tá? A última virgem vai se manifestar do alto dos seus 60 anos. A última virgem que foi ao baile. O Inter foi muito melhor jogando bola do que o Grêmio porque ele jogou melhor futebol. Nós temos aqui uma máxima contra a qual eu me bato, e talvez vá morrer me batendo, de que é normal você se comportar como se estivesse na beira do campo de um casados contra solteiros. Em que o treinador grita, o auxiliar dele grita mais ainda, aí ele vai para a rua, se acha injustiçado. A imagem já apareceu aqui, dá uma olhada de novo no tipo de reclamação, no ostensivo da reclamação do auxiliar. E se aquilo não é de cartão vermelho, o que é? E se a regra prevê, e é uma regra que a gente pode discutir, só tem aqui na Federação Gaúcha, qual é a intenção da regra de o treinador ir junto quando o seu auxiliar vai expulso? Porque a ideia é evitar uma estratégia em que o treinador combina, e eu não estou dizendo que o Roger fez isso, estou falando do espírito da regra. O treinador combina com o seu auxiliar, olha, eu reclamo como um diplomata, você reclama como um torcedor. A pressão é feita, mas eu não vou para a rua, você pode ir. Para matar essa estratégia, a federação botou, se o auxiliar não se comporta, isto é responsabilidade do técnico e vai todo mundo. Só que o Roger vai estar quarta-feira, como tem que ser, trabalhando à beira do campo. Se isso não acontecesse, Vaguinha, o que eu pensei na hora ali, quando aconteceu, assim, o Internacional acabou de prejudicar o melhor momento que ele vivia no jogo, do Inter. porque dali em diante até o fim do primeiro tempo não teve mais futebol. Não, eu acho que assim, ó, ali. o Inter, e aí eu quero citar aqui o que aconteceu no ano passado, porque às vezes é bom refrescar a memória da rapaziada. O ano passado o Inter foi eliminado pelo Juventude em Porto Alegre. Vocês lembram que teve um lance do Maurício, que ele acabou sendo expulso de campo, prejudicou o desempenho do time, porque com um a menos ficou mais difícil de ganhar o jogo.
O Inter Depois o recente Inter vai jogar. empatado. O Inter recente empatado e o Maurício perdeu a bola do jogo para virar. Isso. Tava em cima. E aí depois ele vai expulso. E aí o E aí Nenê depois tem um jogo provoca. da Copa do Brasil lá no Jacone, que o Inter tá vencendo o jogo, tinha perdido aqui, né? O Inter tá vencendo o jogo lá. E aí o Juventude tem um jogador expulso. No lance seguinte, 5 minutos depois, o Vitão é expulso. E aí ali se discutiu muito sobre o mental do time, né? O Inter não consegue passar por esses momentos de... O time foi muito criticado e nós discutimos durante uma semana o psicólogo do Inter. Por que o Inter não tinha psicólogo? Aí contratou psicólogo. Então, assim, eu acho que, para mim, o recado do Clássico Grenal, a mensagem que o Grenal passa é: o Inter é melhor que os seus adversários. Só que é preciso estar focado. Se nós discutimos no ano passado que o elenco estava com a cabeça fora, ou que tinha algum tipo de problema, hoje é o que a gente está vendo. A gente está vendo um desequilíbrio no bastidor. E não precisa disso. Exatamente. O Inter não precisa disso. Naquele momento, eu fiquei indignado. Indignado, porque foi desproporcional a reclamação. Desproporcional. Ali era o momento de ficar quieto. Toma o amarelo, volta todo mundo pro banco. Gente, vamos pro jogo. E eu tenho certeza que os jogadores sentiram isso. Os jogadores do Inter sentiram isso. Porque Pelo menos acaba ali. o Inter Até não consegue mais jogar no primeiro tempo. Eu acho que tem bem mais no um intervalo. lance. Depois do Roger no vestiário. Aí o Roger vai lá, conversa com com a rapaziada. Então, um pouquinho mais de calma, Mas, de tranquilidade, porque Vaguinha, o Inter jogou mais que o Juventude, ganhou do Juventude. O Inter jogou mais que o Grêmio. O Inter tem totais condições, mesmo não decidindo no Beira-Rio. O Inter tem mais time, gente. E agora, rapidamente, a minha análise do Clássico. A gente debate pontos aqui, individualidades e tal. O Inter foi melhor porque o Inter é melhor que o Grêmio, gente. O Inter tem um trabalho que é mais duradouro, mais longo, mais sólido em relação ao trabalho do Grêmio. O que a gente viu aqui nas primeiras semanas do Campeonato Gaúcho foi um elogio demasiado para esse time do Quinteiros, que não jogou contra ninguém. E que quando pegou o Juventude, mesmo com algumas preservações, o Grêmio e tal, mas era o trabalho do Quinteiros, que também já tinha sido elogiado com as reservas, se atrapalhou e perdeu o jogo. E contra o Inter não conseguiu jogar, gente. Vamos ser honestos, o Grenal era para ser 3-0 no mínimo pro Inter. 3 pelas chances criadas. E não tem nenhum absurdo nisso. E o Quinteiros, na entrevista coletiva... Isso, que é o único... O 3-0 foi 1-1. Não, só faltou o Quinteiros... Só faltou o Quinteiros dizer isso na coletiva. Tu ouviu toda a coletiva dele? Ele falou do Inter, da diferença que o Inter tem de trabalho, das contratações que faltam pro Grêmio. Só faltou ele dizer, foi injusto mesmo. Era pra gente perder por 3-0 esse Grenal. Só faltou ele... Porque dentro do contexto gremista, o Quinteiros é o mais consciente. Mais que o senhor, inclusive. Aliás, muito mais. O Maurício fez uma referência aqui do treinador reclamando na beira do campo, que às vezes é chato mesmo, né? Enfim. Mas tu vê o que é o Grenal, né? A Kelly Costa, repórter em depoimento na transmissão da TV, ela estava dizendo o seguinte, que ela nunca tinha visto o Quinteiros tão agitado. Tomou amarelo, inclusive. Tomou amarelo, Bom, inclusive. aí, não, mas deixa eu só terminar. Eu quero esse debate também. Eu quero esse debate também. Porque o que tá... E ele estava assim, agitado. E aí tem isso está circulando um monte nas redes sociais, tem uma experiência, uma malandragem do Quinteiros, porque ele fica bravo com a arbitragem e ele diz lá um erro na conta de tu madre e tal, mas ele espera o quarto árbitro ficar de costas e aí ele resmunga e reclama. E possivelmente o quarto árbitro não viu, óbvio, né? E nem o árbitro viu, ninguém viu. Resmunga e reclama não, Diogo. Mas ele foi malandro. Resmunga e reclama não. Ele ofendeu a mãe do árbitro. Tudo bem, mas olha só. Em bom espanhol, que não precisa nem dublador profissional. Ele ofendeu a mãe do senhor Rafael Klein. Reclamar de cartão, pedir cartão, não sei se era pra ele, botar Vaguinha. na rua. Vaguinha, eu não sei se era pra ele. Xingar a mãe, tá liberado. Mas eu não sei se era pra ele, Vaguinha. Porque pelo que Como que não era pra ele, Diogo? Deixa eu te dizer só um pouquinho. Como que não era pra Deixa ele? eu só te dizer uma coisa. Quem trouxe o assunto aqui fui eu, inclusive. Tu tinha até esquecido disso. Não. Eu que postei. Foi eu que postei na rede social. É que eu acho que foi eu que vi. Árbitro. Ninguém mais viu. Eu que vi na rede social. Mas na TV isso apareceu, Vaguinha. Apareceu, mas ninguém falou. É que eu acho que foi para o quarto árbitro. Eu tive a sensação que foi pro quarto árbitro. Mas não importa. O quarto árbitro faz parte da arbitragem também. Sabe o que é, Diogo? Não tinha ninguém ali perto.